Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de volta com o Diário do Casamento Católico. Eu tenho alguns assuntos a abordar sobre o casamento católico, mas eu quero fazer vídeos curtos, não quero fazer vídeos muito longos, nem tentar abordar tudo em um vídeo só, porque eu acho que pouco é assimilado quando é assim. Eu não consigo, por exemplo, gravar vídeo falando da história de santo falando pouco, porque são histórias riquíssimas, não dá pra eu ignorar alguns fatos. Mas hoje eu queria falar pra vocês a diferença entre casamento de novela e casamento na igreja. O que existe e o que existe no ritual. Errou! O que é certo e o que é errado. Por quê? Porque eu já cansei de ir a casamentos e as pessoas acharem estranho o padre não falar certas coisas, acharem que o padre é frio, acharem que o padre tá de má vontade, acharem que o padre não sabe assistir, né, gente? Porque não fala celebrar casamento, se falar assistir o casamento. Assistir o casamento, enfim, achar que o casamento não aconteceu da forma certa porque não houveram... Ok, professora de português, futura, não houve algumas coisas. Então, para tirar essa dúvida mesmo, acredito que muita gente se baseia em casamento por novela, por cinema, e por isso comete esses equívocos. Mas assim, se a gente for analisar a riqueza da tradição, falei disso em outro vídeo, a riqueza da tradição católica e do ritual do casamento católico, a gente não vai querer inventar. Primeira coisa, assim, que diferencia, sem ofender a ninguém, mas que diferencia o casamento católico dos demais casamentos de qualquer outra igreja, mesmo cristã, de qualquer outra religião, mesmo cristã, é que pra gente isso é um sacramento. E essa sacralidade do matrimônio, bem como de outros sacramentos que a nossa igreja tem, ela traz consigo algumas exigências, claro, algumas exigências não, mas alguns direcionamentos que devem ser respeitados. Então, assim, primeiro de tudo, a indissolubilidade do casamento católico, ela só existe no casamento católico. Então, daí eu já acho que ele está com uma riqueza muito grande, ele está com uma vinculação com o que diz a palavra de Deus, o que Deus uniu, o homem não separe, muito maior do que muitas igrejas, também não estou querendo falar disso. O ritual do matrimônio, ele tem uma orientação principal. E essa orientação principal é o que direciona as demais. Não sei se em cursos de noivos, não sei se nas entrevistas com os padres, se eles falam dessa orientação, acho que eles falam dos detalhes. Mas talvez se isso fosse passado da forma adequada, alguns abusos, vou usar esse termo mesmo, alguns abusos, alguns equívocos que acontecem em casamento não estariam acontecendo. A orientação é a seguinte, que nada pode ser tirado e nem acrescentado do ritual. Ou seja, o que está no ritual deve permanecer. Tudo o que está no ritual deverá ser feito e nada poderá ser acrescentado. Quando falamos desse nada poderá ser acrescentado, muito mais do que o tirado, porque ninguém vai tirar nada, a não ser a pessoa que está assistindo, né? No caso, assistindo, gente, o padre ou o diácono, ok. A pessoa que está assistindo, vamos falar do acrescentado. Bem, eu acho lindo, lindo, sabe o que é muito lindo? Quando tem a entrada da Bíblia no casamento. Eu achava assim, lindo, apaixonante, acho que tem tudo a ver e tal, e enriquece. Eu vou ter a entrada da Bíblia no meu casamento, eu já tava com essa mentalidade, porque nos últimos que eu fui, todos tiveram. E assim, a entrada da Bíblia, porque é bonito, é a palavra de Deus, que vai direcionar o casal, e pererê papá. Mas isso não existe no ritual do matrimônio. Gente, eu já tava até pensando que a Bíblia ia entrar com aquela música de Tony Allison, sabe? Eu guardarei tua palavra em meu coração, enfim. E eu estava até umas 3 semanas com isso na cabeça. Mas depois que eu aprendi isso, de que nada pode ser acrescentado, eu falei, bom, é a hora do meu eu diminuir, né, parar, e eu passar a respeitar aquilo que a igreja orienta. Então não existe. E por que não existe essa entrada? Porque não faz sentido. Quando a gente faz a entronização da palavra no mês da Bíblia ou alguma coisa assim, tem um contexto ali, ok. E geralmente quando a gente faz em outros momentos, ela é lida, né, pelo lecionário.
E a leitura no casamento, ela é feita pelo ritual que estará na mão da pessoa que está assistindo. Eu não quero falar celebrante, que eu não sei se fala celebrante, enfim. Está na mão daquela pessoa. Então, assim, não faz muito sentido a palavra entrar por entrar, sabe? Não tem uma finalidade ali no casamento. Ela não tem uma finalidade. A aliança entra com a finalidade. A Bíblia entra, ok, pode representar, como eu falei, que vai guiar, mas não faz parte. Porém, eu acho que dos males, dos acréscimos, o menor. Creio que se você conversar aí com a pessoa que vai assistir seu casamento, ele falar que não tem problema, não tem problema. Não acho que isso desonra em nada o casamento, mas não faz parte do ritual. A outra coisa que não faz parte do ritual, as outras coisas, e que acontece assim muitos equívocos com relação a isso, pode beijar a noiva. Pode beijar a noiva. Pode beijar a noiva, gente. Essa frase, agora o noivo pode beijar a noiva, nunca existiu no ritual. Se você já ouviu aí alguém falar, falou porque quis, mas não faz parte, lembre-se, nada deve ser acrescentado. O que acontece? Eu acho que na entrevista, o padre ou o diácono deve orientar assim, olha, você explica ao fotógrafo que depois de tal momento vocês farão o beijo, que basta um selinho aqui pra nós, né? Não tem aquele negócio com aquele povo assim, eu acho nada a ver. Então, assim, depois de tal momento, é o momento do beijo. Eu não falo porque isso não faz parte, não cabe a mim autorizar ou não vocês a beijarem, enfim, não cabe, né? Então, nesse momento aqui é o momento do beijo, vocês expliquem aos cinegrafistas que vai ser nessa parte. Aí, o que que acontece? Muitas vezes não explicam. Quando explicam, como eu já vi acontecer, inclusive num casamento que foi assistido por meu pai, o fotógrafo abriu a boca e falou, sim, não vai mandar beijar a noiva não. Quer dizer, pra quem não conhece o ritual da igreja, fica parecendo até que a pessoa que tá assistindo o casamento não sabe nada de casamento, fez tudo errado. Gente, não existe, isso só existe em novela, está batido o martelo quando você for casar, ou quando você estiver em um casamento que o padre não falar isso, que ele não vai falar, não é estranho, é apenas o correto. A outra coisa que não existe, que é a mais de cinema de todos, é o Fale Agora ou Cale-se para Sempre. Eu sempre achei que existia, claro que tem um bom tempo que eu sei que isso não existe, mas antigamente eu achava muito que existia o Fale Agora ou Cale-se para Sempre. Bom, quando a gente coloca lá o nosso papel no cartório, e coloca os nossos proclamas na igreja, quando você coloca os proclamas já passou a parte do cartório, enfim. Eu vou falar depois de documentação, né? Quais são as documentações para o casamento religioso. Mas quando você coloca os seus proclamas lá na igreja, gente, se houver alguém para questionar alguma coisa que possa anular aquele casamento, que demonstre que aquele casamento não pode ocorrer, aquele é o momento. Não é o momento do fale agora ou cale-se para sempre, que isso não existe. Eu fico imaginando, será que alguém já foi para um casamento na intenção de ter esse momento para poder estragar? Talvez. Então isso não existe, só existe novela e não pode ser acrescentado para agradar ninguém, né? Fala sério. Eu acho que um dos grandes males dos casamentos hoje em dia, e eu não tô falando da parte de festa ou da parte anterior à celebração, mas na celebração, é que as pessoas estão achando que para o sacramento ser bonito precisa de certas coisas, sendo que a beleza é realmente viver apenas aquilo que está ali. Porque aquilo, gente, é tudo tão planejado, sabe? A bênção dos noivos, a bênção das alianças, os votos como devem ser lidos. Enfim, é tudo muito bem pensado para essa sacralidade que eu falava. Para essa sacralidade que eu falava no início do vídeo. Então é tudo tão bem pensado que não precisa de acréscimo, sabe? Não é uma placa que vai entrar. E também, assim, muitas igrejas da gente não permitem, porque realmente é desnecessário tanta entrada de placa. O que está acontecendo é que esse sacramento é para convergir a gente, direcionar a gente para Jesus, mas está deixando de ser direcionado para Jesus para ser direcionado para a noiva ou para o noivo. Claro que a gente quer algo bonito, é um dia sonhado, mas assim, se a gente respeitar tudo, eu acho que até a pessoa que vai estar assistindo o casamento vai se sentir tão satisfeita em partilhar aquele momento com vocês que vai ser melhor. Ai, minha bateria tá acabando. Vamos lá. E outra coisa que não existe no ritual da Igreja Católica são votos espontâneos. Acho lindo,
meu amor, quando eu te conheci, eu não gostei muito de você. Eu fechei a cara pra você, mas depois eu me descobri apaixonada. Gente, eu tô falando isso pra quem não assistiu meu vídeo ainda, contando a minha história com meu noivo. Assiste aqui em algum lugar depois, eu vou deixar aqui. Enfim, é bonito, mas assim, podem fazer de outras formas. Pra quem vai fazer parte de filmagem, você pode fazer isso enquanto você se arruma, porque na nossa igreja os votos são aqueles: eu, fulano, nananana. Então não existe, não vai existir. Ok, eu vou ter que acelerar porque realmente a bateria está piscando, que está no fim. Volto pra falar de música, volto pra falar de vestimenta, volto pra falar de decoração na igreja, o que é adequado e o que não é adequado. E volto pra falar de que mais? Dos documentos, né? Que eu falei que eu viria falar dos documentos. É isso aí. E das leituras. E de muitas outras coisas, mas eu volto com fé em Deus. Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!